O casarão da família Monteiro era um verdadeiro palácio. Localizado na região mais nobre da cidade, cercado por jardins imensos e um portão de ferro imponente, ele abrigava uma das famílias mais ricas e influentes do país. Por dentro, cada detalhe da mansão exalava luxo: lustres de cristal, móveis antigos de madeira nobre, escadarias imensas e obras de arte espalhadas pelas paredes. Foi ali que Carolina chegou para trabalhar, com uma mala pequena e o coração acelerado. Aos 22 anos, vinda de uma cidade pequena, ela nunca havia pisado em um lugar como aquele. Seu pai, um pedreiro que sempre lutou para sustentar a família, ficaria orgulhoso ao vê-la empregada em uma casa tão rica. Carolina havia conseguido o emprego graças a uma conhecida de sua mãe, que já trabalhava na mansão como cozinheira. Seu cargo seria de empregada doméstica, ajudando na limpeza e organização da casa. Não era o trabalho dos sonhos, mas era uma oportunidade de ganhar dinheiro e ajudar sua família. Ela foi recebida por Dona Regina, a governanta da mansão, uma mulher séria de cabelos grisalhos e olhar rígido. Seja bem-vinda, Carolina. Espero que seja uma moça disciplinada e não me cause problemas. O serviço aqui é rigoroso, e os patrões exigem perfeição. Sim, senhora, respondeu Carolina, mantendo a postura respeitosa. Mal sabia ela que aquela casa mudaria sua vida para sempre. Enquanto Carolina conhecia seu novo ambiente de trabalho, um outro personagem observava sua chegada do alto da sacada do segundo andar. Gabriel Monteiro, 25 anos, herdeiro da fortuna da família, olhava para baixo com desinteresse, enquanto bebia um copo de uísque. Ele sempre achou tediosa a rotina dentro da mansão: festas sofisticadas, reuniões de negócios, jantares forçados com empresários que só se importavam com dinheiro. Diferente do pai, o poderoso empresário Ricardo Monteiro, Gabriel nunca se sentiu confortável naquele mundo de luxo e aparências. Apesar de sempre ter tudo o que queria, faltava algo que nem ele sabia explicar. Quando viu Carolina pela primeira vez, algo chamou sua atenção. Diferente das outras empregadas, ela parecia tímida, insegura, mas ao mesmo tempo determinada. Havia uma delicadeza em seus gestos, um jeito sincero no olhar que contrastava com a falsidade das pessoas com quem ele convivia. Ele não deu muita importância naquele momento, mas aquela imagem ficaria em sua mente por mais tempo do que imaginava. Os dias passaram, e Carolina começou a se acostumar com a rotina intensa da mansão. Trabalhava duro, mas sempre com um sorriso no rosto. Sua simpatia logo conquistou os outros funcionários, que a viam como uma jovem esforçada e cheia de energia. Gabriel, por outro lado, parecia cada vez mais intrigado com a nova empregada. Ele passou a observá-la de longe, notando cada detalhe: como ela prendia o cabelo em um coque simples, como mordia os lábios distraidamente quando estava concentrada na limpeza, e como tratava todos com respeito, sem bajulação. O primeiro encontro real entre os dois aconteceu por acaso. Era uma tarde quente, e Carolina estava organizando os livros da biblioteca da mansão. Gabriel entrou no cômodo sem perceber que ela estava ali. Ah! Desculpe, senhor. Eu já estou terminando aqui, disse Carolina rapidamente, abaixando a cabeça. Não precisa se desculpar. Na verdade, eu nem sabia que alguém ainda organizava essa bagunça, respondeu Gabriel, dando um sorriso de canto. Ela sorriu timidamente, sem saber como reagir. Nunca tinha falado diretamente com ele antes. Eu gosto de livros, comentou ela, quase sem pensar. Gabriel ergueu uma sobrancelha, surpreso. Se você está gostando da história, deixa o like e não esquece de se inscrever no canal, pois isso nos ajuda muito. Voltando para a história. Mesmo? Achei que ninguém mais ligasse para isso aqui nessa casa. Eu sempre gostei. Meu pai dizia que os livros são portas para outros mundos, disse Carolina, ajeitando um exemplar na estante. Gabriel se aproximou, curioso. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia vontade de conversar de verdade com alguém. Seu pai parece um homem sábio. Carolina assentiu, sentindo-se um pouco mais à vontade. Ele é. E o senhor? Também gosta de ler, pode me chamar de Gabriel. E sim, gosto. Mas acho que prefiro viver as histórias do que apenas lê-las. A conversa foi interrompida pela voz de Dona Regina chamando Carolina do corredor. Parece que o dever te chama, disse Gabriel. Cruzando os braços, Carolina sorriu de leve. Sim, parece que sim. Com licença, senhor Gabriel.
ela saiu apressada, sem perceber que deixava para trás um homem que, pela primeira vez em anos, sentia algo novo, algo que poderia mudar tudo. Os dias seguintes foram uma sucessão de olhares furtivos, encontros casuais e uma tensão silenciosa que crescia entre Gabriel e Carolina. Carolina, apesar de sua timidez, começou a perceber que o filho do patrão a observava mais do que deveria. No começo, pensou que era paranoia, mas cada vez que levantava os olhos, lá estava ele, às vezes no corredor, às vezes na varanda, outras vezes sentado no jardim, fingindo estar distraído. Mas claramente prestando atenção nela, ela tentou ignorar. Sabia que não deveria se envolver com ninguém daquela casa, muito menos com Gabriel Monteiro. Ele era rico, poderoso, pertencente a um mundo ao qual ela nunca pertenceria, mas o destino parecia determinado a cruzar seus caminhos. Numa noite de sexta-feira, a mansão Monteiro foi palco de mais um de seus jantares luxuosos. Empresários, políticos e socialites circulavam pelos salões, brindando com taças de champanhe enquanto discutiam negócios milionários. Carolina, assim como os outros funcionários, estava encarregada de servir. Vestia um uniforme impecável e andava de um lado para o outro com a bandeja nas mãos, tentando ser invisível no meio daquela gente sofisticada. Gabriel, por sua vez, estava entediado. Odiava esses eventos, mas seu pai insistia que ele precisava se envolver mais nos negócios da família. Ele segurava um copo de uísque, sem prestar atenção em nenhuma conversa, até que seus olhos encontraram Carolina do outro lado do salão. Ela estava linda, mesmo com um uniforme simples. Seus cabelos estavam presos em um coque baixo, alguns fios soltos caindo suavemente pelo rosto. Havia uma delicadeza nos seus movimentos, uma elegância natural que nenhuma das mulheres daquela festa possuía. Foi então que aconteceu algo inesperado. Carolina, ao se virar, esbarrou em um dos convidados, derramando vinho tinto no paletó caro do homem. O silêncio tomou conta do ambiente por um instante. O empresário, um homem de meia idade de olhar arrogante, olhou para ela com desprezo. Mas que droga é essa? Você tem ideia do valor desse paletó? Carolina sentiu o rosto queimar. Suas mãos tremiam enquanto tentava pegar um guardanapo para limpar o estrago. Me desculpe, senhor. Foi um acidente. Acidente? Isso aqui custou mais do que o seu salário de um ano inteiro. Sua incompetente. Antes que Carolina pudesse dizer mais alguma coisa, uma voz firme interrompeu a cena. Acho que já deu, não acha? Disse Gabriel, se aproximando com um olhar sério. Todos se viraram para ele. O empresário ficou surpreso. Gabriel, essa garota acabou de estragar minha roupa. Sim, e ela já pediu desculpas. Acredito que você pode bancar outro paletó. Não pode, o homem bufou, desconcertado. Não esperava outra coisa de você, Gabriel. Sempre defendendo quem não merece. Gabriel deu um sorriso irônico. E eu também não esperava outra coisa de você. Sempre se achando melhor que os outros, o empresário não respondeu. Apenas lançou um último olhar de desprezo para Carolina e se afastou. Os convidados voltaram às suas conversas, mas Carolina ainda sentia o coração disparado. Obrigada, senhor Gabriel, disse ela, baixinho. Ele a olhou nos olhos e sorriu. Você não precisa me chamar de senhor. Carolina sentiu seu rosto corar. Antes que pudesse responder, a governanta apareceu, puxando-a pelo braço. O que foi isso, Carolina? Você quer ser demitida? Eu não fiz de propósito, dona Regina, pois trate de ser mais cuidadosa. E pare de chamar a atenção desnecessária. Carolina abaixou a cabeça, engolindo a humilhação. Mas, por dentro, algo havia mudado. Pela primeira vez, alguém da família Monteiro a tratou como igual, e isso mexeu com ela mais do que deveria. O incidente no jantar de negócios parecia ter ficado para trás, mas para Carolina, ele ainda ecoava em sua mente. O olhar de Gabriel, seu sorriso quase imperceptível, e a forma como ele a defendeu em frente a todos. Era impossível não pensar nisso. Ela sabia que não deveria se deixar envolver. Não deveria criar esperanças. Ela era apenas uma empregada, e ele, o filho de um dos homens mais ricos do país. Não havia futuro ali. Mas, à medida que os dias passavam, o peso de seus sentimentos aumentava. A casa parecia nunca ficar quieta. Sempre havia alguém à porta, alguma reunião de negócios ou um evento social. Gabriel,
sempre com um ar entediado, passava boa parte do tempo em seu escritório ou nos jardins. Tentando se afastar do barulho da mansão, foi em um desses momentos de solidão que ele a encontrou novamente. Carolina estava no jardim, tentando manter a calma enquanto cuidava das plantas. Era um trabalho simples, mas lhe dava paz. No entanto, ao ouvir passos atrás de si, ela se virou rapidamente. Gabriel estava ali, com os braços cruzados, observando-a. Ela se sentiu desconfortável, mas tentou manter a compostura. O que está fazendo aqui? Perguntou ela, sem saber exatamente o que dizer. Pensando em como manter essa mansão em ordem deve ser um trabalho cansativo, respondeu ele, olhando ao redor. Carolina deu um sorriso fraco. Não é fácil, mas me acostumei. Tem sempre algo para fazer. Havia algo de estranho na forma como ele a olhava. Como se estivesse tentando entender mais do que ela queria mostrar. E você? O que faz quando não está no escritório ou em algum evento chato? Ela perguntou, tentando desviar o olhar. Gabriel hesitou, sem saber se deveria revelar algo mais pessoal. Mas, estranhamente, sentiu vontade de falar. Eu gosto de ler. E de andar por aí, sem rumo. Mas, como você deve imaginar, as coisas não são simples para alguém como eu. Carolina levantou uma sobrancelha, curiosa. Como assim? Gabriel riu baixinho, sem alegria. Tudo o que faço parece ser esperando a aprovação de alguém. Meu pai, os investidores, até os amigos. Às vezes, me pergunto se as pessoas realmente me veem ou se me veem apenas como o herdeiro de uma fortuna. Carolina ficou em silêncio, sentindo uma empatia inesperada por ele. Embora vivessem em mundos diferentes, ela entendia o que ele dizia. Sentia algo parecido em sua própria vida, onde sua condição social nunca permitia que ela fosse vista além de seu papel de empregada. Eu não sabia disso, disse ela, com um tom mais suave. Gabriel olhou-a com intensidade, como se procurasse algo nos olhos dela. Não é algo que eu compartilhe com muitas pessoas. Você me entende de algum modo. Carolina sentiu um nó na garganta. A última coisa que ela deveria fazer era se aproximar mais de Gabriel. Mas havia algo na maneira como ele falava, tão vulnerável, que a fazia sentir uma conexão, uma linha tênue entre os dois. Eu entendo, disse ela, sem saber muito bem o porquê. Antes que pudesse continuar, a governanta apareceu, chamando-a para outro serviço. Gabriel olhou para Carolina mais uma vez antes de ela se afastar. Cuidado com os jardins, ele disse de forma quase imperceptível, com um sorriso leve nos lábios. Carolina apenas assentiu, sem saber como reagir. Ao caminhar de volta para casa, sentiu o peso de suas próprias emoções. Ela sabia que se permitisse que aquilo fosse mais do que uma simples troca de palavras, poderia perder o controle. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela dizia que o destino já estava traçando outro caminho para ela. Os dias seguintes foram marcados por mais encontros casuais e conversas rápidas. Cada vez que seus olhares se cruzavam, a tensão aumentava. Carolina tentava se concentrar em seu trabalho, mas a presença de Gabriel estava sempre em sua mente. Ele a procurava com mais frequência, oferecendo ajuda para pequenos problemas ou fazendo perguntas sobre sua vida. Ela, apesar de manter a distância, começou a perceber o quanto ele estava interessado nela. Certa manhã, Gabriel apareceu na cozinha, onde Carolina estava limpando as bancadas. Ela estava sozinha, e o som do relógio na parede parecia mais forte do que nunca. Eu preciso de um favor, disse ele, interrompendo o silêncio. Carolina se virou, um pouco surpresa por vê-lo ali. O que foi, Sr. Gabriel? Eu estava pensando em fazer uma caminhada pelos arredores da mansão. Você gostaria de me acompanhar? Carolina congelou por um momento. A ideia de sair com ele, mesmo que apenas para uma simples caminhada, parecia uma grande mudança. Eu não sei. Não acho que seja uma boa ideia. Gabriel deu um passo à frente, seu olhar suavemente insistente. Apenas uma caminhada, Carolina. Apenas um momento para nós dois. Ela sabia que devia recusar, mas algo em sua voz, algo na maneira como ele a olhava, fez com que ela aceitasse. Está bem, respondeu ela, a voz quase inaudível. Eles saíram juntos, sem palavras, apenas caminhando ao longo do grande jardim, com as árvores altas ao redor e o som do vento balançando as folhas. Durante o trajeto, nada foi dito. Mas, por dentro,
Os dois sabiam que algo estava prestes a mudar. A caminhada pelos jardins da mansão foi silenciosa, mas ao mesmo tempo, carregada de um peso que ambos tentaram ignorar. Cada passo parecia um passo mais perto de algo que não podiam nomear, algo que flutuava no ar entre eles, mas que era impossível de tocar. Gabriel e Carolina andaram lado a lado, sem trocar uma única palavra por vários minutos. O céu estava limpo, o sol ainda estava baixo, e o frescor da manhã fazia com que o ambiente fosse quase mágico. Mas, para Carolina, cada instante ali era como uma pequena eternidade. Ela sentia o calor do corpo de Gabriel perto de si, o peso de sua presença, e ao mesmo tempo sabia que aquele momento não deveria existir. Ela não pertencia àquele mundo, e ele, bem, ele nunca olharia para ela de uma forma diferente daquilo que já via. Ela era apenas mais uma empregada, e ele o filho de um milionário, mas quando ele olhou para ela, seus olhos pareceram dizer outra coisa. Não precisa ficar assim, disse Gabriel, quebrando o silêncio. Carolina o olhou, surpresa, e então tentou dar uma risada nervosa. Ficar assim como? Ele deu um sorriso leve, mas seus olhos não esconderam a intensidade com que a observava, tensa. Eu não mordi ninguém ainda. Carolina não conseguiu segurar o riso. Era uma tentativa de aliviar a pressão, mas ela sabia que aquilo não mudava a situação. Eu não estou tensa, respondeu, mas sua voz tremia um pouco, não? Então me diga por que seus ombros estão tão rígidos. Ele sorriu, quase provocador, mas não de uma maneira cruel. Era mais como se ele estivesse tentando decifrá-la. Ela se sentiu vulnerável, como se ele tivesse a desnudado de alguma forma. A sensação de estar sendo observado o tempo inteiro, não apenas pelo corpo, mas pela mente dele, era desconcertante. Ela queria afastar o olhar dele, mas não conseguia. Eu só não sou uma pessoa que lida bem com essas coisas. Ela suspirou, tentando se explicar sem parecer frágil. Gabriel parou de andar por um momento e olhou para ela com mais seriedade. Essas coisas? Do que você está falando, Carolina? Ela hesitou. As palavras estavam ali, na ponta da língua, mas ela não queria confessar o que sentia. Queria proteger o que restava de sua dignidade, de sua separação do mundo dele. Não é nada, Sr. Gabriel. Eu não queria dizer nada. Ele a observou em silêncio por um momento, e então caminhou até uma das grandes árvores e se encostou nela, cruzando os braços. Carolina, eu sei que você está tentando esconder alguma coisa. O que tem de errado em ser quem você é? Não precisa ter medo de mim. Ela não conseguia olhar para ele diretamente. Os sentimentos confusos que começaram a surgir nos últimos dias pareciam agora um peso em seu peito. Ela não sabia mais o que fazer com tudo aquilo. Não é sobre isso, ela disse, sua voz mais baixa agora. Eu só sei que há coisas que não podem acontecer. Você é parte desse mundo, e eu sou parte de outro. Gabriel a olhou intensamente, um olhar penetrante que fez o coração de Carolina bater mais rápido. O que você quer dizer com isso? Você não pode me dizer que essa barreira existe apenas porque você trabalha para minha família. Ela se afastou um passo, querendo manter a distância, mas ele deu um passo à frente. Sem quebrar o contato visual, não é só isso, Gabriel. Existem regras. Limites. Eu sou uma empregada, e você? Você é o herdeiro de tudo isso. Ele riu, um riso suave e amargo. Regras? Limites? Você acredita mesmo nisso? Carolina sentiu um nó na garganta. Eu acredito. Eu sempre acreditei. Meu lugar está aqui, entre as paredes dessa casa, servindo a sua família. Não sou alguém com quem você deveria se envolver. Ele a encarou por um longo momento, e, finalmente, deu um passo para trás. Ele parecia estar lutando contra algo dentro de si mesmo, como se tentasse entender o que estava acontecendo. Talvez você esteja certa, disse ele, sua voz mais baixa. Mas eu não posso deixar de sentir que há algo entre nós. Algo que não podemos simplesmente ignorar. Carolina olhou para ele, seus olhos brilhando de uma maneira que ela não queria reconhecer. Ela queria se afastar, mas algo a mantinha ali, diante dele, com o coração acelerado e a mente confusa. Ele se afastou e voltou a caminhar. Vamos voltar, disse Gabriel, a voz mais calma, como se tivesse tomado uma decisão. Eles caminharam de volta à mansão, mas o silêncio entre eles agora era diferente.
Não havia mais um desconforto total, mas uma tensão crescente, algo que os dois sabiam que não poderiam mais ignorar. Carolina passou a noite em claro, deitada em sua cama simples, no quarto estreito e sem grandes adornos. Ela se virou de um lado para o outro, pensando em tudo o que acontecerá naquele dia. As palavras de Gabriel ainda estavam em sua mente, repetindo-se como um eco. Ele tinha razão, não havia como negar. Havia algo entre eles, uma conexão, uma tensão que crescia cada vez mais, mas ela sabia que aquele sentimento era perigoso. Eles vinham de mundos tão diferentes, e o que ela sentia por ele não podia ser correspondido. Não havia espaço para isso, ela fechou os olhos, tentando apagar aquele pensamento, mas ele se manteve firme, como uma sombra que não podia ser afastada. O que ela faria agora? Os dias passaram e, com eles, a tensão entre Gabriel e Carolina só aumentava. Algo que antes parecia uma ilusão, agora era palpável. O que começou como uma simples troca de olhares se transformava em uma força quase incontrolável, que puxava os dois em direções opostas, mas inevitáveis. Carolina tentou se concentrar em seu trabalho, afastando-se sempre que possível. Mas não importava o quanto ela se esforçasse para manter a distância, Gabriel sempre encontrava uma maneira de aparecer. Seja na cozinha, quando ela preparava o jantar, ou na biblioteca, onde ela arrumava os livros e as prateleiras. Ele parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, sempre perto o suficiente para fazê-la sentir o peso de sua presença, e, de alguma forma, a presença dele parecia afetá-la mais do que ela queria admitir. Foi numa tarde chuvosa que o encontro aconteceu. Carolina estava organizando alguns documentos no escritório de Gabriel. Ele não estava em casa naquele momento, mas ela já sabia onde tudo deveria estar. Era um dos poucos lugares onde ela sentia um certo controle, onde podia se concentrar sem distrações. No entanto, tudo mudou quando Gabriel entrou, sem avisar. Ele estava com os cabelos molhados pela chuva e um olhar pensativo. Quando viu Carolina, ficou parado na porta por um momento, observando-a. Ela o percebeu e, ao ver o olhar dele, seu coração disparou. Ela tentou se concentrar nos papéis em sua mesa, mas sua mente estava em outro lugar. O que faz aqui, Carolina? Ele perguntou, a voz suave, mas carregada de um tom que ela não soubera identificar. Ela levantou os olhos, um pouco surpresa, e tentou disfarçar a inquietação que sentia. Só estou organizando os papéis, Sr. Gabriel. O senhor não avisou que voltaria. Ele deu um passo à frente, mais perto dela. Carolina sentiu um calor repentino tomar conta de seu corpo. A proximidade dele era esmagadora, como se o ar ficasse mais denso. Gabriel, por favor, eu não acho que seja uma boa ideia você ficar aqui. Ela tentou recuar, mas ele já estava tão perto que não havia mais espaço entre eles. Ele olhou para ela, os olhos fixos nos seus, e sua expressão mudou. Havia algo mais ali, algo que ela não podia definir. Não me chame de Sr. Gabriel, Carolina. Já falei isso antes. Ele sussurrou, sua voz quase um comando. Ela olhou para ele, os batimentos acelerados. Ela sentia uma tensão crescente no ar, e o mundo ao seu redor parecia desaparecer, deixando apenas os dois ali, no silêncio profundo que se seguiu. Gabriel, por favor. Ela tentou dar um passo para trás, mas ele a interrompeu. Não. Eu não consigo mais ignorar isso. Não consigo mais ficar distante. Ele disse, as palavras saindo com uma urgência que ela não estava preparada para ouvir. Carolina sentiu uma onda de emoções conflitantes tomar conta dela. O que ele estava dizendo? Estava claro que ele se aproximava de algo que ela sabia que não deveria acontecer, mas, ao mesmo tempo, ela não conseguia negar o que sentia. A atração, a curiosidade, a necessidade de estar perto dele. Não é assim que as coisas funcionam, Gabriel. Ela disse, sua voz quase um sussurro. Eu não posso. Nós não podemos. Mas ele não a deixou terminar. Com um movimento rápido, ele a pegou pelos ombros, seus olhos fixos nos dela de maneira intensa e intransigente. Não me diga que você não sente isso. Ele sibilou, quase desafiando-a. Ela olhou para ele, sem palavras. O que ela sentia por ele era mais complexo do que ela estava disposta a admitir. Era mais do que atração. Era uma necessidade, uma obsessão silenciosa que a consumia cada vez mais. Mas então,
como se uma parte de sua consciência acordasse, Carolina deu um passo atrás, afastando-se de Gabriel. Eu não posso fazer isso. Eu sou uma empregada, você é o herdeiro dessa fortuna. Ela estava desesperada, tentando racionalizar o que estava acontecendo. Não existe um caminho para nós, Gabriel. Não existe, ele a observou, sem mover um músculo, os olhos frios, mas com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Você é mais do que isso, Carolina. Não pode me convencer de que isso é tudo o que você é, ele disse, a voz agora mais suave, mas ainda carregada de uma intensidade que ela sentia como se fosse um fio elétrico. Carolina não sabia o que responder. Ele estava certo sobre uma coisa, ela não era apenas uma empregada. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que o destino que o separava deles era real. Havia um abismo entre os dois que nenhuma palavra poderia preencher. Ela deu mais um passo para trás, evitando o olhar dele. Eu preciso ir, ela disse, quase sem ar, antes de sair do escritório com pressa, deixando Gabriel para trás, imerso em seus próprios pensamentos. Naquela noite, Carolina não conseguiu dormir. Cada pensamento que passava por sua mente estava relacionado a Gabriel. Ela se questionava o que havia acontecido ali, o que ele queria dela. Ela sabia que não podia permitir que ele a arrastasse para esse turbilhão emocional, mas ao mesmo tempo, não conseguia se afastar dele. Ela se levantou da cama e caminhou até a janela, olhando para o jardim lá fora. A chuva caía mais forte, e o som das gotas batendo no vidro trazia uma sensação de tranquilidade, mas também de melancolia. Ela se sentia perdida, dividida entre o desejo de estar com ele e a razão que lhe dizia que isso nunca poderia acontecer. A verdade era que Gabriel Monteiro estava começando a se tornar algo mais do que um simples homem para ela. Ele estava começando a ser o próprio dilema em sua vida. Nos dias que se seguiram ao encontro no escritório, Carolina tentou retomar a rotina da casa como se nada tivesse acontecido. Ela se dedicava ao trabalho com mais afinco, buscando se ocupar o máximo possível, mas o peso das palavras de Gabriel e o toque inesperado em seus ombros a perseguiam a cada passo. Ela não conseguia evitar a presença dele em sua mente. Quando ela passava pela mansão e ele estava por perto, sentia um formigamento no peito. Quando ele a olhava, com aquele olhar penetrante, ela sentia sua sanidade começar a vacilar, como se o chão de sua realidade estivesse se desfazendo, mas Carolina sabia que não podia se deixar levar. Ela não poderia permitir que o vínculo entre eles fosse algo mais do que um desejo passageiro, mais uma história de um impossível que não tinha final feliz. Foi em uma dessas noites em que ela tentou apagar as emoções que o jantar de família aconteceu. O ambiente estava mais formal do que o normal, com todos os membros importantes da sociedade presentes. Gabriel, como sempre, parecia desinteressado e distante. Mas Carolina não pôde deixar de notar que, sempre que os olhos dele se encontravam com os dela, a tensão aumentava. Enquanto ela servia os pratos na grande mesa, percebeu que ele a observava de maneira diferente. Não era mais aquele olhar casual de antes. Era algo mais profundo, mais carregado. Ela sentiu um calor subir pelo seu corpo e tentou manter a compostura. Era quase como se ele estivesse esperando por algo. Algo que ela sabia que não deveria acontecer. Quando o jantar terminou, ela se retirou rapidamente para a cozinha, mas, como sempre, ele a seguiu. Não houve palavras, apenas o som dos passos dele se aproximando até que ela sentiu sua presença atrás dela. Carolina. A voz de Gabriel veio baixinha, mas firme. Ela se virou lentamente, sentindo o coração bater descompassado. O que ele queria agora? A que ponto ele chegaria? O que foi, Sr. Gabriel? Perguntou ela, com um esforço para manter a voz firme, embora seu interior estivesse em um turbilhão. Já não me disse para não me chamar assim? Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. A maneira como ele a olhava agora era quase como uma cobrança silenciosa. Carolina sentiu o peso de suas palavras. As coisas haviam mudado. O que ele queria dela? Eu não sei mais o que você quer de mim, Gabriel. Sua voz saiu mais baixa, quase um suspiro. Não sei o que você quer que eu faça. Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse ponderando as palavras dela. Quando falou, sua voz estava mais calma, mas ainda carregada de uma sensação de urgência. Eu só quero que você não fuja de mim. Ele disse, o olhar fixo nela.
Carolina tentou afastar a sensação de que as palavras dele estavam tocando algo dentro de si. Ela sentiu uma dor no peito, como se uma parede estivesse começando a rachar e algo que ela tanto queria esconder estivesse prestes a explodir. Você não pode querer isso, Gabriel. Isso não é certo. Ela deu um passo para trás, tentando colocar mais distância entre os dois. Ela sabia que, se ficasse ali por mais tempo, perderia o controle. Ele, no entanto, deu um passo à frente, aproximando-se dela com uma determinação silenciosa. Era como se ele estivesse determinado a quebrar as barreiras que ela colocava entre eles, sem palavras, mas com ações. Eu não posso mais ignorar o que sinto. E eu sei que você também sente. Sua voz estava baixa, mas não havia mais dúvida nela. Carolina ficou paralisada. O que ele estava dizendo era verdade? Ela sentia, sim. Mas ela também sabia que isso nunca poderia se concretizar. Eu não posso. Ela começou, mas foi interrompida pela mão dele que tocou delicadamente seu braço. Você pode. Ele respondeu, sua voz suave, quase como um sussurro. Ele se aproximou mais, os olhos fixos nos dela, e ela sentiu seu corpo responder involuntariamente ao movimento dele. Eu sei que você sente o mesmo, Carolina. Não podemos continuar ignorando isso. Ela tentou recuar mais, mas sua mente estava em conflito. O desejo, o medo, a culpa. Tudo estava misturado em uma tempestade de emoções que ela não sabia mais como controlar. Ele não a soltou. Gabriel a puxou levemente para perto de si, até que ela estivesse quase encostada no peito dele. Carolina não sabia o que fazer. Não podia deixar aquilo acontecer, mas também não conseguia afastá-lo. A linha entre o certo e o errado parecia desaparecer ali, e tudo o que restava era a atração avassaladora que os unia. Não faça isso, Gabriel. Ela sussurrou, embora sua voz tremesse. Ela queria se afastar, mas o corpo dela não respondia como queria. Ele fechou os olhos por um instante, como se estivesse sentindo a mesma luta interna. Mas, quando os abriu, ele falou com uma sinceridade que fez o coração dela apertar. Eu não vou te forçar a nada. Mas eu não posso mais esconder o que estou sentindo. Não posso mais me afastar de você. Carolina não soube o que responder. Ela queria gritar, queria correr para longe, mas a verdade é que ela estava tão envolvida naquela tensão que não sabia mais o que fazer com ela. Gabriel a soltou lentamente, seu olhar ainda intenso. Ele estava ciente do limite que ela tentava colocar entre os dois. Mas também sabia que, em algum ponto, isso teria que se romper. Eu sei que você está em conflito. Eu só espero que, um dia, você me veja como eu te vejo. Ele disse, sua voz carregada de emoção não expressa, mas presente. Carolina ficou ali, parada, tentando processar tudo o que acabará de acontecer. Ela sabia que estava em um ponto sem volta. Algo havia mudado. A noite seguinte foi marcada pelo silêncio. Carolina não conseguiu dormir. Seus pensamentos estavam agitados, como um rio turbulento, impossíveis de controlar. O toque de Gabriel, seu olhar insistente, as palavras que haviam sido ditas. Tudo reverberava em sua mente. Ela sabia que algo havia mudado. Algo dentro dela tinha cedido. Mas o que exatamente era ainda um mistério para ela mesma. Ela não queria se deixar levar por esse sentimento, mas sabia que seria difícil resistir. A questão não era apenas o que ela sentia, mas o que isso significava para a vida dela. Ela não era uma mulher livre, não podia se entregar àqueles sentimentos. Sua vida, seu lugar, estavam ali, entre as paredes da mansão, e Gabriel era tudo que ela não poderia ter. Foi durante o almoço no dia seguinte que ele a procurou. Gabriel entrou na cozinha com a mesma expressão séria de sempre, mas havia algo de diferente no olhar dele, algo que transparecia uma tensão sutil. Carolina. Ele disse seu nome, como sempre, com aquele tom suave, mas agora havia algo de urgente em sua voz. Ela ergueu os olhos da mesa onde estava arrumando os utensílios e encontrou o olhar dele. O ambiente ao redor parecia ter desaparecido, e por um momento, tudo o que restava era aquele olhar fixo nele. O que ele queria agora, Gabriel? Ela respondeu, tentando parecer calma, mas sua voz traiu o nervosismo que sentia. Eu preciso falar com você. Ele disse, olhando ao redor antes de se aproximar dela.
Ele parecia estar se controlando, como se estivesse em luta com algo que queria dizer, mas que não conseguia encontrar as palavras. Carolina sentiu um arrepio na espinha, mas permaneceu em silêncio, aguardando. Ele não queria que ela fugisse, como ele costumava dizer. Mas ela sabia que ele estava perto de cruzar a linha que ambos tentavam manter intacta. Eu sei que você não quer isso. Gabriel começou, a voz carregada de frustração. Eu sei que você tem medo de se deixar levar, e você tem razão. Isso é errado. Eu também sei disso. Ela sentiu uma pressão no peito. Ele estava reconhecendo a dor e o conflito entre os dois. Mas ela não sabia o que dizer. As palavras não eram suficientes para traduzir tudo o que estava se passando em sua mente. Então, por que me procura? Ela perguntou, tentando manter a compostura, mas sua voz falhou um pouco. Por que não me deixa em paz, Gabriel? Ele deu um passo mais perto dela, tão próximo que ela podia sentir seu calor, o perfume que ele usava, o cheiro sutil de chuva que ainda estava em seus cabelos. Por que eu não consigo? Ele disse, a voz quase um suspiro. Ele parecia vulnerável, mais do que nunca. Por que não consigo mais ignorar o que você significa para mim? Carolina sentiu uma dor no fundo do estômago, como se estivesse sendo despojada de suas defesas. Ela queria se afastar, mas seus pés pareciam pesados, como se ela estivesse amarrada ao solo por algo invisível, algo que ela não podia controlar. Não, Gabriel. Você não pode. Você não pode se entregar a isso. Não podemos fazer isso, por favor. Ela tentou afastá-lo, mas ele não se moveu. Estava tão perto que ela podia ver cada detalhe de seu rosto, os traços que a atraíam e a faziam querer, ao mesmo tempo, correr para longe e ficar. Ele a pegou pelo braço, gentilmente, mas com uma firmeza que fez sua respiração se prender. Carolina, me escute. Eu não estou pedindo que você me ame. Eu não estou pedindo que você mude sua vida por mim. Eu só quero que você me olhe e me diga, de uma vez por todas, o que realmente sente. Não podemos continuar assim, vivendo essa mentira. Ela queria gritar, queria empurrá-lo para longe, mas não conseguia. Sua mente estava em frangalhos, e o que ela mais temia agora era o próprio desejo. O desejo que queimava em seu peito como um incêndio. Ela queria afastá-lo, mas ao mesmo tempo, ele parecia ser a única coisa que a mantinha viva ali. Eu não posso, Gabriel. Ela sussurrou, sua voz falhando. Eu sou uma empregada. E você? Você não pode ser nada disso. Você tem uma vida, uma família, um futuro. E eu? Eu sou apenas uma sombra na sua vida. Gabriel fechou os olhos por um momento, como se estivesse absorvendo cada palavra dela. Quando ele os abriu, havia uma tristeza profunda neles, algo que ela não podia entender completamente. Eu sei que tudo isso é complicado. E eu sei que a nossa diferença de mundos parece impossível de superar. Mas eu não posso mais fugir disso. Não posso mais mentir para mim mesmo, nem para você. Ele a soltou e deu um passo para trás. O ar entre eles parecia denso, como se o momento inteiro tivesse se condensado em uma explosão iminente. Carolina sentiu uma onda de tristeza invadir seu peito. Ela queria ir embora, desaparecer dali, mas algo a impedia. Gabriel. Ela começou, mas sua voz falhou. Ela não sabia o que dizer. Ele tinha razão. Eles não poderiam continuar assim. Mas o que aconteceria se ela cedesse? O que aconteceria se ela deixasse a linha entre eles ser apagada? Ele a olhou, a expressão de dor profunda em seu rosto. Eu não posso te forçar, Carolina. Eu sei disso. Mas você não pode continuar se mentindo. Ele deu as costas, caminhando lentamente para a porta. Eu espero que, um dia, você possa me ver da mesma forma. Porque eu não vou mais desistir de nós dois. Carolina ficou ali, parada no centro da cozinha, sentindo uma tempestade de emoções a invadir. Ela sabia o que tinha acontecido. O que estava acontecendo. E ela sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria igual. Carolina não conseguia tirar o olhar de Gabriel da mente. O peso das palavras dele, a verdade nua e crua que ele havia exposto, não a deixava em paz. Ele havia falado sobre não mais mentir, sobre não mais fugir do que sentiam, mas ela sabia que o preço disso era alto demais.
naquela noite, ela não conseguiu dormir. As lembranças do dia anterior se arrastavam por sua mente, como uma sombra constante. A imagem de Gabriel, sua expressão de dor e desejo, seus olhos cheios de uma sinceridade que a dilacerava por dentro. E ela? Ela sabia que não podia continuar fugindo de sua própria verdade. Mas também não sabia como enfrentar aquilo. O que aconteceria com ela, com ele, se eles deixassem que esse desejo tomasse conta? O que aconteceria com suas vidas, com os mundos que eles pertenciam? No dia seguinte, Carolina estava na biblioteca, quando Gabriel apareceu na porta. Ele parecia mais calmo, mas havia algo em seu olhar que ainda a desarmava completamente. Ela o reconhecia agora de uma maneira que jamais imaginara. Havia algo entre eles, algo que não poderia ser ignorado. Mas o que era esse algo? Um erro? Uma ilusão? Carolina. A voz dele saiu baixa, quase hesitante. Como se ele estivesse procurando as palavras certas, mas não as encontrando, ela levantou a cabeça, encontrando seu olhar. O coração de Carolina disparou. Era inevitável, ela sabia que estava perdendo o controle. Gabriel. Ela respondeu, tentando manter a voz firme, mas havia um leve tremor nela que ela não conseguiu esconder. O que deseja? Ele deu um passo à frente, mais perto dela. Ele estava em todos os lugares, em todos os seus pensamentos, e agora estava ali, fisicamente, diante dela. Eu quero entender. Eu quero saber o que está acontecendo entre nós. Porque isso não pode ser apenas uma atração passageira. Ele parecia sério, como se estivesse tentando analisar a situação da mesma forma que ela tentava, mas algo mais profundo se refletia em seus olhos. Carolina sentiu um aperto no peito. Ela sabia onde isso estava indo, e a verdade era que ela estava com medo. Medo do que poderia acontecer se ela cedesse. Medo do que ele representava para ela, mas, ao mesmo tempo, o desejo de se deixar levar por ele era algo que ela não sabia mais como controlar. Gabriel, isso é complicado. Ela tentou se afastar, mas ele a interrompeu, pegando-a suavemente pelo braço. Não. Não é mais complicado do que você quer acreditar. Você sente isso. Eu sei que sente. Ele disse. A voz firme, mas carregada de uma emoção que ela nunca imaginara ouvir dele. E eu não vou mais esconder o que sinto. Não posso mais. Ela sentiu o toque dele em sua pele como uma eletricidade que percorreu todo o seu corpo. A proximidade dele a fazia perder a razão. Ela olhou para ele, e, por um momento, tudo o que ela conseguiu ver foi o desejo estampado em seus olhos, a necessidade de tocá-la, de trazê-la para mais perto. Gabriel, não podemos. Não podemos continuar com isso. Ela tentou se afastar novamente, mas ele a segurou com mais firmeza. Não com força, mas com uma determinação que fez seu coração bater mais rápido. Eu não estou pedindo que você me ame. Não estou pedindo para mudar tudo. Mas eu preciso saber o que você sente. Porque eu não vou mais viver com essa incerteza. Eu não posso mais. Carolina sentiu uma dor profunda no peito. Ele estava dizendo tudo o que ela temia. Ele estava colocando a verdade sobre a mesa, mas ela não sabia se estava pronta para lidar com isso. Ela não sabia se estava preparada para essa escolha. E se ela se entregasse? E se as consequências fossem piores do que ela imaginava? Ela fechou os olhos, tentando reunir forças para se afastar dele. Mas, quando os abriu, a expressão de Gabriel a paralisou. Ele estava esperando que ela falasse algo. Que ela decidisse. Gabriel, eu. Ela começou, mas as palavras falharam. Ela não sabia o que dizer. Ele a olhou com uma intensidade que fez sua respiração falhar. Ele se aproximou mais uma vez, até que seus rostos estavam tão próximos que ela podia sentir a respiração dele. Ele não a tocou, mas o espaço entre eles parecia estar carregado de uma tensão elétrica. Eu só quero que você saiba. Eu não vou desistir de nós. A voz de Gabriel foi baixa, mas cheia de uma certeza que a fez vacilar ainda mais. Carolina sentiu os batimentos do coração acelerarem ainda mais. O que ela faria? O que ela deveria fazer? O medo de se entregar àquele desejo e perder o controle sobre sua própria vida a consumia. Mas, ao mesmo tempo,
havia algo dentro dela que não queria deixar Gabriel ir. Ele a olhou por um momento, os olhos fixos nela, como se estivesse esperando por uma resposta. Carolina sabia que, naquele momento, ela teria que escolher. Mas o que era a escolha certa? Ela poderia seguir o caminho mais seguro, manter-se na sua vida simples e limitada, ou poderia ceder e arriscar tudo por algo que não sabia se era real ou apenas uma ilusão. Finalmente, com um suspiro profundo, Carolina olhou para Gabriel e, pela primeira vez, viu nele algo mais do que um homem que ela não podia ter. Ela viu uma pessoa, com suas próprias inseguranças, seus próprios desejos, que estava lutando por algo que ele acreditava. Eu não sei o que fazer, Gabriel. Ela disse, sua voz quase quebrando. Mas não posso mais ignorar o que sinto. Ele a observou, a expressão suavizando. Então, você já sabe o que fazer. Ele respondeu suavemente, quase como um sussurro, antes de se afastar lentamente, dando-lhe espaço para respirar. Carolina ficou ali, parada, lutando contra a tempestade dentro de si. Ela sabia que algo havia mudado. E que, a partir daquele momento, nada mais seria como antes. O silêncio entre eles se estendeu por dias. Carolina tentou se concentrar no que estava ao seu alcance, no seu trabalho diário, mas seu coração estava em constante agitação. A imagem de Gabriel ainda estava fresca em sua mente, e a conversa que haviam tido na biblioteca ecoava em seus pensamentos a cada momento livre. Ela não sabia mais o que fazer. Cada vez que via Gabriel, sentia um turbilhão de emoções que a desestabilizava por completo. Ele estava lá, como uma presença constante, e, ao mesmo tempo, parecia tão distante. Como se ele tivesse escolhido um caminho e ela fosse forçada a observar, sem poder acompanhá-lo. Na manhã seguinte, Gabriel entrou na sala de estar onde Carolina estava organizando alguns papéis. Ela o viu parado na porta por um momento, como se estivesse hesitando. Algo em sua postura revelava a inquietação que ele também carregava. Mas Carolina não sabia mais o que esperar dele. Ele parecia estar decidido em algumas coisas, mas tão perdido em outras. Carolina, precisamos falar. Ele disse, com uma seriedade que a fez parar o que estava fazendo. Seu coração disparou de novo. A última coisa que ela queria era uma conversa cheia de incertezas, mas ela sabia que não havia como escapar. Ela levantou os olhos para ele, tentando se manter firme. Eu sei o que você vai dizer, Gabriel. Ela respondeu, a voz baixa, quase sussurrada, como se já soubesse onde essa conversa iria levar. Ele a observou com uma intensidade que a fez sentir uma ponta de desconforto, mas também algo mais, um desejo, uma esperança, como se ele ainda acreditasse que algo poderia ser resolvido entre eles. Não, Carolina. Ele balançou a cabeça, se aproximando dela lentamente. Não é isso que você pensa. Eu não vim aqui para terminar tudo. Eu vim para te pedir uma coisa. Uma coisa que pode mudar tudo. Ela sentiu um aperto no peito. Ela sabia o que ele queria, mas não sabia se poderia lidar com isso. Ele queria que ela escolhesse entre ele e sua vida. E a verdade era que Carolina não sabia se conseguiria fazer essa escolha. O que você quer de mim, Gabriel? Ela perguntou, com a voz falha. Ele deu um passo à frente, agora muito próximo dela. Seus olhos estavam fixos nos dela, como se estivesse esperando uma resposta, esperando que ela o entendesse. Eu quero que você me dê uma chance. Ele disse, a voz baixa, carregada de uma emoção que ela nunca tinha ouvido antes. Ele parecia sincero, mais do que nunca. Eu sei que é difícil, mas eu preciso de uma chance. De algo mais, Carolina sentiu a pressão do momento, como se o mundo ao seu redor estivesse desabando. Ela olhou para ele, sua mente um caos de pensamentos, emoções conflitantes, como se tivesse chegado ao ponto sem volta. Não é só uma questão de nos apaixonarmos, Gabriel. Ela falou, sua voz quase quebrando. São as consequências. O que vai acontecer com a minha vida, com o que eu construí até agora? E a sua vida? Você tem um futuro, uma família, um lugar no mundo. Eu não sou nada disso. Gabriel a olhou fixamente, a expressão intensa. Eu não estou pedindo para você mudar sua vida, Carolina. Eu só quero que você saiba que estou disposto a mudar a minha para ter um futuro ao seu lado. Mas você tem que me deixar entrar na sua vida, tem que me dar essa chance.
Carolina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ela queria dizer que não podia, que não sabia como lidar com aquilo, mas as palavras estavam presas em sua garganta. Ela olhou para o chão, tentando se recompor, tentando encontrar uma maneira de se afastar sem destruir o que ainda restava. Mas, ao olhar novamente para Gabriel, ela viu o que nunca havia visto antes, uma vulnerabilidade que a tocou profundamente. Ele estava sendo honesto. Estava expondo tudo o que sentia. Sem reservas. E, de algum modo, ela sabia que isso era real. Gabriel, eu. Ela começou, mas a palavra morreu em sua boca. Ele deu um passo mais perto, sua mão levantando-se como se quisesse tocá-la, mas hesitou no último momento. Eu sei que não posso exigir nada de você, Carolina. Mas eu preciso que você me olhe e me diga o que sente. Porque, por mais que você tente negar, eu sei que algo entre nós existe. E não há mais como esconder isso. Carolina fechou os olhos, uma dor aguda percorrendo seu peito. A luta dentro de si era imensa. Ela queria correr, afastar-se para evitar a dor que sabia que viria. Mas ao mesmo tempo, ela queria dar uma chance ao que poderia ser a coisa mais verdadeira que ela já sentirá em sua vida. Ela respirou fundo, tentando reunir forças para responder, para tomar uma decisão que mudaria tudo. Eu não sei, Gabriel. Eu não sei o que fazer. Sua voz tremia. Eu só sei que não posso continuar vivendo com essa dúvida. Não posso mais fingir que não sinto nada, mas também não sei como enfrentar tudo isso. Ele a olhou com ternura, seu rosto suavizando pela primeira vez em dias. Eu não vou desistir de nós. Ele disse, finalmente tocando a mão dela, de forma suave, mas cheia de significado. Carolina não sabia mais o que fazer. Ela não sabia qual seria o próximo passo, mas a partir daquele momento, sabia que algo dentro dela havia mudado. A escolha estava diante dela. E, por mais que a incerteza consumisse, ela sabia que não poderia continuar adiando. Carolina não conseguia mais escapar da verdade. Cada passo que dava a aproximava mais da inevitabilidade de uma escolha que ela temia fazer, mas sabia que, no fundo, não podia mais adiar. Gabriel havia deixado claro o que sentia, e, mesmo que ela tentasse se esconder, sua presença, sua persistência e suas palavras a estavam alcançando de maneiras que ela não podia mais controlar. O dia amanheceu pesado, nublado, com um vento frio que parecia cortar o ambiente. Carolina estava na varanda da casa, olhando para o jardim, as mãos tremendo ligeiramente, tentando se manter firme. Sua mente estava cheia de conflitos, sua alma, vazia. Havia algo inevitável em tudo aquilo, mas ela ainda não sabia como dar o próximo passo. Ela ouvia os passos de Gabriel se aproximando, mas não o olhou. Ele se aproximou silenciosamente, parando ao seu lado, como se soubesse que ela precisava de um momento para processar tudo o que havia acontecido. O silêncio entre eles era denso, mas não desconfortável. Eles estavam no mesmo espaço, mas, ao mesmo tempo, em mundos completamente diferentes. Carolina. Ele finalmente falou. A voz baixa, carregada de uma urgência silenciosa, ela não olhou para ele. Estava olhando para o horizonte, como se isso ajudasse a encontrar alguma resposta. Eu sei que você está lutando com isso. Ele continuou, a mão levantando-se para tocar o ombro dela, mas parando a poucos centímetros, como se estivesse pedindo permissão. Mas, por mais que você tente resistir, não dá para continuar ignorando o que sentimos um pelo outro. Ela fechou os olhos por um momento, sentindo a dor se misturar ao desejo. Era como se ela estivesse sendo consumida por uma tempestade interna. Ela não sabia mais o que fazer. O medo da mudança, o medo de perder tudo o que ela conhecia, a aterrorizava. Mas, ao mesmo tempo, o desejo de se entregar, de viver o que sentia, a fazia querer abandonar tudo. Ela finalmente se virou, encarando. Seus olhos estavam cheios de incerteza, mas também de algo mais, algo que ela não queria admitir, mas não podia negar. Eu não sei se sou forte o suficiente para fazer isso, Gabriel. Eu tenho tanto medo de perder tudo que conquistei até agora. Eu não sou como você. Eu não tenho o seu mundo. As suas opções. Eu sou apenas uma mulher que tem medo de se perder. Gabriel olhou para ela com suavidade,
como se estivesse tentando entender cada palavra, cada sentimento que ela estava tentando expressar. Eu não estou pedindo para você mudar o que é, Carolina. Eu estou pedindo que você me dê uma chance. Que você me permita fazer parte da sua vida, do seu mundo, mesmo que isso signifique mudar tudo. Aquelas palavras a atravessaram como uma lâmina afiada. Carolina sentiu o peso da decisão em seu peito. Ela podia ver o amor nos olhos de Gabriel, mas também podia ver o medo de que o que eles tinham não fosse suficiente para superar as barreiras que existiam entre eles. E ela? Ela sabia que, se cedessem, se os dois se entregassem ao que sentiam, as consequências seriam imensas. Poderiam ser devastadoras. Ela respirou fundo, a luta interior visível em seu rosto. Finalmente, ela olhou para ele, sua expressão firme, mas cheia de um mistério que ainda não estava resolvido. Eu não sei o que o futuro nos reserva, Gabriel. Não sei se essa é a escolha certa. Mas, uma coisa eu sei, eu não posso mais viver com esse peso em minha alma. Ela fez uma pausa, sentindo as palavras se formarem em sua boca. Então, sim. Eu quero te dar uma chance. Eu quero tentar. Gabriel a olhou com uma intensidade que fez o coração de Carolina bater mais rápido. Ele não disse nada de imediato. Em vez disso, ele a puxou para mais perto, envolveu seus braços ao redor dela com um cuidado quase reverente, como se temesse que ela pudesse desaparecer a qualquer momento. Obrigado. Ele sussurrou no ouvido dela. Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para te fazer feliz. Eles ficaram ali, em silêncio, por um longo momento. O peso da decisão, as incertezas e os riscos de suas escolhas pairavam no ar, mas, por um momento, tudo parecia mais claro. Eles haviam dado o primeiro passo. Nos dias seguintes, a vida de Carolina e Gabriel começou a mudar lentamente. Ela não sabia o que o futuro traria, mas sabia que, a partir daquele momento, ela estaria disposta a caminhar ao lado dele. Os desafios estavam à frente, mas a escolha estava feita. E, mesmo com os medos e as dúvidas, Carolina sentia que algo dentro dela tinha mudado. Algo que ela não poderia mais ignorar. Ela ainda não sabia o que o futuro reservava para eles. Talvez o caminho fosse mais difícil do que ela imaginava, mas ela sabia que, com Gabriel, ela não estava mais sozinha. E, por fim, depois de tanto medo, ela finalmente compreendeu. O amor não era uma escolha fácil, mas era uma escolha que valia a pena. Obrigado por assistir a mais uma história aqui no Livro Aberto. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com quem ama boas histórias. Ah, e se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo. Comente aqui embaixo o que achou da história de hoje e qual tema você gostaria de explorar nos próximos vídeos. Até a próxima leitura, e lembre-se, cada página vira uma nova aventura.